Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Cátia Abreu. E o nosso tema, a reforma trabalhista. Isso porque ontem essa proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. Ela ainda passa por mais 2 comissões antes de chegar ao plenário, mas esse foi um passo importante na tramitação. E quem participou dessa votação foi a senadora Cátia Abreu, que faz inclusive críticas ao projeto. E é justamente sobre seu ponto de vista que a gente gostaria de saber um pouco da reforma trabalhista. Uma das coisas que me chamou a atenção ontem foi que a senhora pontuou algumas vezes que a senhora tem a perspectiva de quem emprega. Porque geralmente quando se critica a reforma trabalhista, se fala sempre de uma perspectiva de quem está empregado. E várias vezes a senhora pontuou isso. E isso é um ponto de vista raro aqui no programa. É interessante de ouvir. Boa parte das pessoas sabem da minha representação classista patronal na CNA, na Federação do Tocantins, nos sindicatos rurais. Então eu sempre defendi a área patronal rural. Né, as suas atividades e política agrícola, a gente sempre brigou muito por tudo isso. E a questão trabalhista, ela precisa ser alterada, modernizada, atualizada, não só a trabalhista, todas as leis, isso não há nenhum problema. Fernando Henrique fez, Lula fez, Dilma fez, cada um vai fazendo o que pode com o Congresso Nacional que está ali naquele momento, com aquela ideia, com aquele pensamento. Bom, o que ocorre neste momento? Eu sou, em princípio, a favor da modernização das leis. Não sou contra, absolutamente. Reforma tributária, administrativa, que está precisando tanto, no sistema de saúde, que está um horror no Brasil, a própria reforma trabalhista, nós temos distorções, a própria previdenciária, nós estamos vivendo um pouco mais, e isso tem que refletir na Previdência. Agora, da forma que estão fazendo, não dá para compactuar. Então, nós nos defrontamos com um governo interino que sucedeu o impeachment, já numa situação de muito conflito no país, enfrentando uma crise econômica de grandes proporções, onde nós estamos hoje com 15 milhões de desempregados, nós estamos com um crescimento baixíssimo, as empresas, de um modo geral, muito deprimidas e com ameaças de serem fechadas. Então, eu estou descrevendo todo esse clima para dizer o quanto essas 2 reformas, nesse momento, com a radicalização que foi feita, elas são impróprias. Então, como essas 2 reformas, a tributária todo mundo adora, a reforma administrativa é cortar cargo, todo mundo adora, mas essas 2 reformas, a previdenciária e a trabalhista, mexe com as pessoas, mexe com o seu sentimento de posse, de direitos, e isso em massa, em grandes proporções. Então, a classe política, ela não pode existir para gerar conflito e animosidades e dividir o país. Nós existimos para fazer as mudanças, trazer a modernidade e evoluir o país, mas num clima, não precisa ser de unanimidade, mas de grande convergência. De moderação. De moderação. Né? Então, a popularidade do presidente é de menos 10%, talvez 8% hoje. Né? Nós estamos enfrentando, além da crise política, de corrupção, de denúncias 24 horas, colocando a classe política numa situação delicadíssima, ameaçando inclusive a democracia, alguns com justiça, outros com injustiça. Enfim, o clima está péssimo. O clima é um caldeirão fervendo de óleo, de azeite quente. Então, não há possibilidade de fazer 2 reformas tão drásticas dessas e não queimar ninguém com esse azeite quente. Então, o que eu proponho? O presidente da República, que está aí agora, Michel Temer, ele mandou o projeto da reforma trabalhista para a Câmara com 7 artigos. 7. E isso foi amplamente discutido. Quando saiu da Câmara, ele saiu com 117. Ele saiu com 110 artigos a mais. Será que isso tem possibilidade de dar certo? Ou seja, do dia que aprovou na Câmara para chegar no plenário, foi 15 dias. Foram 15 dias. Será que 513 deputados, menos os 20 e poucos da comissão, tiveram tempo para analisar, por exemplo, que nós estávamos incluindo ali, que mulheres grávidas ou que estão amamentando podem trabalhar em lugar insalubre? Será que as mulheres da Câmara viram isso e os deputados? Eu tenho certeza que não viram. Será que eles perceberam que estão reduzindo a hora de almoço para 30 minutos? Podendo ser 30 minutos. Nós sabemos da fragilidade do trabalhador em várias regiões do país. Imagina um trabalhador meu que esteja roçando um pasto com foice.
ele almoçar e em 30 minutos ele pegar numa foice, num sol de 40 graus e começar a roçar o seu canto. Isso não há possibilidade de fisicamente essa pessoa sobreviver bem. Então ela poderá ter uma congestão, ela pode ter inúmeras coisas, porque na hora da digestão e o trabalho extenuante, o trabalho muito duro, atrapalha a digestão. Isso quem me ensinou foi os médicos, eu não sou médico, eu sou psicóloga. Então, eu acho que precisa ter equilíbrio. Não dá para tratar os desiguais de forma igual. Em compensação, alguém que está num serviço administrativo e que num momento de rush, que usa só os 30 minutos do almoço, comer um sanduíche, ainda vai lá. É outra realidade. É outra realidade. Agora, imagine uma pessoa que descarrega um caminhão de saco de arroz, de saco de cimento. Imagine os estivadores dos portos, almoçar em 30 minutos e trabalhar. Quer dizer, não dá para votar desse jeito, não dá. O trabalho intermitente, para mim, é o mais grave. Eu nem conhecia direito o que era isso, trabalho intermitente, e fui estudar a matéria. Estou tentando até hoje, ainda não terminei de estudar. O intermitente, ele foi criado na Europa. Por quê? Porque lá na Europa não existe uma mobilidade muito grande de emprego. As pessoas entram no emprego e ficam. Então, quem está empregado, está. Quem está desempregado, é muito difícil arrumar emprego. Então, criou o trabalho intermitente, porque é melhor trabalhar 3 horas na semana, 4, 5, 10, do que não trabalhar nada. Então, criou-se o intermitente para isso. Para ajudar aqueles que estão desempregados e que dificilmente conseguirão um posto de trabalho formal. Agora, o intermitente no Brasil, o que vai acontecer se nós votarmos e implementarmos o intermitente? Ele vai ser a regra e não a exceção. Entendi. Então, nós teremos um exército de brasileiros, sem saber quanto vai ganhar, sem saber como vai ser seu 13º, como vai ser as suas férias, porque eu vou ficar com a minha carteira assinada em casa. Aí, quando eu tiver trabalho, eu te chamo, viu? Daqui a pouco eu te chamo. Então, naquele mês, eu posso ter te chamado 3 vezes na semana, eu posso ter te chamado 1 vez na semana, ou nenhuma vez na semana, e você vai ganhar como? Você tem a luz para pagar, você tem a conta do supermercado, do armazém, você tem escola de menino quando escolhe escola particular, você tem um monte de compromissos para cumprir. Então, como é que eu posso fazer isso, a regra geral? Isso significa insegurança jurídica, insegurança emocional, e isso vai refletir no desempenho da pessoa. A pessoa que não sabe quanto vai ganhar, quanto vai receber, mas os compromissos ela sabe, a conta está lá para ela pagar, mas não sabe quanto vai ganhar, que estado de espírito uma pessoa dessa pode viver? É depressão, é angústia, é nervosismo, medo. É medo, quer dizer, dessa doença da modernidade, o pânico. Então, sinceramente, eu acho que nós precisamos ter um pouco de equilíbrio e moderação, de olhar os dois lados. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria também aqui de ressalvar, e tenho repetido isso várias vezes, o projeto chegou aqui com 117 artigos. E o que o governo quer? Numa pressa inexplicável. Mas por que não pode votar e tirar essas coisas erradas no Senado e depois volta para a Câmara, referenda? Qual é a urgência? Qual é o desespero? Eu não compreendo isso, esse desespero. O que está segurando e motivando essa correria? Quer dizer, nós não podemos pegar a vida das pessoas e usar isso para segurar um presidente da República no cargo. Se é essa a questão, porque o mercado tem que se acalmar, porque se as mudanças não vierem, o presidente da República pode cair, faça-me o favor. Eu não sou carimbadora da Câmara. O Senado é a casa revisora. Nós existimos aqui para isso. E eu não vou abrir mão disso. Isso é desonesto com aqueles que votaram em mim para ser senadora e revisar leis. Eu posso até errar, e com certeza devo cometer muitos erros, mas não é intencional. E eu aceitar uma votação dessa, com a promessa de que alguns pontos serão serão vetados pelo presidente. Qual presidente, eu lhe pergunto? Será que é o mesmo que está aí? Ou nós teremos outra semana que vem, ou daqui a 15 dias? Quem será o presidente para cumprir esse acordo? Então, eu não compreendo, e o governo não consegue explicar, os parlamentares da base do governo não conseguem explicar essa velocidade e essa pressa. Eu não concordo com essa reforma como está. Aí, se você me perguntar, mas se tirasse algumas coisas, a senhora poderia votar? Poderia. Lá tem coisas boas, viu? E eu queria perguntar o seguinte, da perspectiva de quem emprega e que tem visão crítica até em relação a esse projeto que tramita, como é que, na sua opinião, seriam pontos interessantes, estratégicos, eficazes? O que seria uma reforma trabalhista eficaz?
Vai ser curioso o que eu vou dizer, porque, na verdade, eu acho que a tributária influencia mais na trabalhista, porque eu acho é surpreendente. os custos das demissões, por exemplo, os impostos em cima da folha de pagamento, é que está onerando enormemente o trabalhador formal. Muito mais do que os direitos que ele tem garantidos? Exatamente. Então, se você pegar uma folha hoje de um cidadão que ganha R$2.000 ou R$1.000, o que seja, ele custa o dobro. Ele custa o dobro para o patrão e para o trabalhador, porque ele também paga imposto. Então, como é que a gente poderia pegar, e como é que o mundo inteiro faz? Desonera-se as folhas, tira-se o máximo de imposto, porque eu tenho certeza que o trabalhador ou preferiria muito mais no bolsinho dele essa outra metade. Porque vai como contribuinte, né? Ou o Estado brasileiro poderia preferir 1000 vezes essa outra metade, não vou radicalizar a metade toda, mas 50% disso, porque um pouco tem que ser imposto, por conta do fundo de garantia que as pessoas precisam ter, mas que desce a metade do salário de uma outra pessoa. Então, o custo trabalhista está altíssimo. E uma outra coisa que eu disse diretamente para o Dr. Rodolfo, que é o Procurador-Geral do Trabalho no Brasil. Com todo o respeito, esteve no meu gabinete a meu convite para discutir com ele a reforma trabalhista e fui franca em dizer para ele: essa legislação, essa proposta que saiu da Câmara, de 7 artigos para 117, é uma proposta de vingança à justiça trabalhista, que tem abusado, que tem exagerado, que tem exorbitado em cima dos empresários, especialmente da indústria, não é nem do setor rural. A mais penalizada, hoje, 20% das ações trabalhistas estão na indústria, 11% nos serviços, são os 2 maiores do país. Então, vocês radicalizaram demais, puxaram muito para o mar, ao invés de nem para o mar nem para a terra, e isso foi criando uma ira no Congresso e por parte dos deputados, que são empresários, que conhecem empresários, que votam neles e que têm a força do poder econômico, e a reclamação são pessoas que empregam. Então, tudo isso criou esse ódio e esse atrito, não é contra o trabalhador. O patrão não tem ódio do trabalhador, não. Isso não existe. É um ruído com a justiça do trabalho. É um ruído com a justiça do trabalho. Porque o patrão entra sabendo que vai perder. 99%. A justiça do trabalho. Então não pode ser justiça. Uma justiça que quase 100% um lado ganha não pode ser justiça. Alguma coisa errada tem. É igual aquela coisa, na sala de aula, as crianças tomaram bomba, 90% da sala de aula tomou bomba. Tem alguma coisa errada, não tem? Com certeza. Não é possível que as crianças todas não estudam. E aí a reforma trabalhista eficaz, como que ela atingiria esse problema? Olha, eu acho que precisava desonerar de impostos a folha de pagamento. Então o primeiro passo da reforma trabalhista é a tributária. Eu tenho repetido isso várias vezes nas comissões. Se você for pegar todo o acerto, os problemas trabalhistas e as reclamações estão em cima dos custos e não de outra coisa, certo? Então eu acho que esse é um ponto mais eficiente. Tem coisas que negociações coletivas são importantes? São. Não pode ir para o mar e nem para a terra, gente. Tem que ter um equilíbrio. O que é que pode ser, não o legislado, o negociado sobre o legislado, é um risco? Os trabalhadores têm razão, pode haver um risco sim, porque isso ajuda o mau patrão. Entendi. A grande maioria são bons patrões. Nós temos que pensar assim e ter essa convicção. Então, a minoria que age e procede mal acabou fazendo com que uma lei trabalhista viesse eivada de rancor, eivada de ressentimentos e de problemas provocados pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Senadora, agradeço demais a sua presença. Foi uma aula, uma perspectiva que nós ainda no argumento não havíamos visto ainda. Obrigada. Muito grata pela presença. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. É possível também rever esse e outros dos nossos programas com endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.